Muito bem. A imagem que estamos produzindo no Inkscape, ela é semelhante a um lobo, até porque utilizamos o lobo para a sua concepção. Uma imagem, uma logomarca, quando ela é parecida com algo real, nós dizemos que é uma logomarca imitativa por simplificação, certo? Ou seja, ela parece com o lobo, ela é um lobo simplificado, certo? Aqui nesse slide nós vemos outros exemplos de logomarca que também utiliza do conceito de imitativa por simplificação, como por exemplo a logomarca da Shell, que utiliza uma concha como referência, certo? A da NBC, que utiliza um pavão, e a da Apple, que utiliza uma maçã. Nós podemos notar também que essas logomarcas, eles utilizam uma composição de cores muito específicas, tá certo? Eles utilizam aquelas composições de cores que nós vimos nas aulas anteriores. Então vamos tentar trabalhar isso de maneira melhor na nossa logomarca, ok? Vamos voltar ao programa para poder aplicar esses efeitos. No preenchimento desse olho, eu vou deixar esse olho um pouquinho mais escuro, tá? Justamente para dar o contraste do olho, fazer um efeito degradê, tá? Vou deixar aqui uma cor um pouquinho mais escura. Ficou bom. E vamos também deixar essa camada de detalhes com pouca opacidade, para podermos ver a parte de trás. E assim nós podemos criar algo com as curvas mais ajustadas à imagem real, tá? Vou inclusive remover a base do lobo. A parte de baixo vou deixar ela invisível e vou fechar aqui o cadeado para a gente não mexer nessa parte mais. Tá? Vou deixar ele invisível por enquanto para eu poder fazer o olho da maneira melhor. Tá? Novamente vamos editar os nós aqui do lobo com nossa ferramenta de editor de nós. Pronto, o olho foi feito, como podemos ver aqui. Tá? Vamos ver como ficou no geral. Olha só. Agora sim o lobo está começando a tomar forma. Tudo bem? Vamos continuar trabalhando o lobo. Vou fazer agora o focinho, em seguida a boca e por fim as orelhas, tá? Vou novamente fazer de maneira rápida. Uma coisa interessante, note que o nariz ele está pouco visível, então isso vai dificultar muito o nosso trabalho de ajustar o nariz para uma cor que fique mais adequada ao lobo, tá certo? Então, e fique mais organizada aqui para podermos fechar essa imagem sobrepondo essa daqui de trás. Então eu vou deixar esse nariz numa cor diferente para justamente termos mais facilidade de editar, tá? Vamos lá, vou deixar esse nariz numa cor com bastante contraste com o azul. Vou escolher a cor vermelha. Certo? Pronto, agora nós podemos ver exatamente onde o nariz está, tá? Vamos trabalhar esse nariz aqui para ajustar o mais próximo possível da imagem de baixo, tá certo? Isso. E depois vou também, aqui. Pronto. E eu vou também ajustar o nariz à imagem do lobo, tá? Não só a imagem de baixo, mas também a imagem do lobo. Aqui vou dar um zoom segurando o Ctrl e rolando o mouse, tá? Menos aqui, ótimo. Ó, aqui dá para notarmos muito bem a diferença entre a imagem pixelada e a imagem vetorial, tá? Olha só como é a imagem pixelada. Nessa distância aqui de zoom já dá para ver uma perda considerável, tá? Enquanto a imagem vetorial continua firme e forte. Vamos continuar. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui a base do lobo invisível para poder trabalhar o nariz unicamente com a imagem do lobo, tá? Vou reduzir um pouquinho a opacidade desse nariz para deixar o mais próximo possível. Isso daqui já está de acordo com a base do lobo, eu não vou mexer só na parte, essa parte aqui, a parte interna, tá? Pronto, o nariz foi criado, tá? Agora que eu já criei o nariz, eu vou deixar o nariz da mesma cor do olho. Muito bem, eu vou fazer o seguinte, para isso, eu vou selecionar o olho, vou vir aqui na cor de preenchimento, está aqui a cor do olho. Se lembra aquilo que eu falei da cor em hexadecimal? A gente vai copiar esse valor aqui, e aqui, ó, no nariz, vamos colar o valor dentro dessa caixa. Ctrl C, Ctrl V.
Tá? Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar. E aí nós teremos o olho e o nariz da mesma cor. Vamos ver como é que está ficando o nosso lobo. Olha só, está começando a tomar forma. Tá? Vamos continuar o trabalho aqui das orelhas. E depois vamos fazer o pescoço do lobo. E aí finalizamos a nossa logomarca, tá? Vou fazer a boca agora e depois as orelhas. Camada de detalhes, vamos começar a produzir. Vou fazer o seguinte, eu vou remover essa camada da base lobo para ficar mais visível a boca do lobo e assim eu trabalhar de maneira mais facilitada, tá? Eu vou fazer novamente o procedimento e isso vai ser adiantado. Camada, só que a camada está apenas com contorno. Não dá para ver porque a opacidade está muito baixa. Pronto. Deu uma aumentada na opacidade para poder ver a camada melhor. Vou remover o contorno e vou adicionar o preenchimento. Note que como eu adicionei o preenchimento anterior das cores, ele já pega a cor anterior. E já coloca aqui na minha camada. Vou dar um zoom, segurando o Ctrl com a rolagem do mouse. Vou reduzir a opacidade um pouco, para poder enxergar melhor as linhas da boca e começar a trabalhar da mesma forma. Pronto, fiz uma orelha. A outra orelha, como está de costas, não precisa ser feita, tá? Porque ela não tem a parte de dentro para ser produzida. Vamos dar uma olhadinha agora como ficou o nosso lobo, tá? Vamos aumentar aqui os detalhes. Olha só com o detalhe já dá para ver o formato do lobo. Se abrirmos a base, ó, ele já fica bem visível, certo? Tudo bem, aqui está criado a nossa base do lobo, tá? Vamos depois criar aqui o pescoço do lobo e depois finalizarmos com as cores, tudo bem? Vamos iniciar aqui o pescoço. O pescoço do lobo eu vou fazer da seguinte maneira, eu vou abrir novamente a imagem do lobo e eu vou fazer vários pelos aqui embaixo para simular o pescoço do lobo em forma curva, tá? Vou tentar fazer uma forma mais curva e fechadinha, tá? Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um círculo aqui de base, tá? Deixa eu botar na camada base aqui. Na verdade, eu vou fazer ainda melhor. Vou criar uma camada aqui entre o base do lobo e o pano de fundo. E botar pano de fundo 1 mesmo, não tem problema não. E nessa pano de fundo 1, eu vou criar o círculo que servirá como base, tá? Pronto. Vamos aqui colocar o círculo no canto correto. Vamos usar aqui o lobo como referência, tá? E é isso. Dá a volta para cá. Isso, pronto. Assim está bom. Vou fazer os pelos do lobo, fazendo justamente essa curvatura e finalizando aqui. Tá? E vou fazer aqui o pescoço do lobo até aqui. Vamos iniciar essa curvatura com os pelos. Os pelos vou fazer em formato triangular, tá? Então vamos aqui na base do lobo, ou melhor, vamos aqui e vamos criar embaixo da base, até porque o pescoço vai ficar embaixo da base, vamos criar aqui uma camada nova. Vou fechar essa camada primeiro e vou criar uma camada nova com o nome pescoço. Tudo bem. E eu vou criar o pescoço do lobo justamente embaixo da base do detalhe, tá? Vamos começar a produção do pescoço. Vou usar novamente a caneta de Bezier para criar esse pescoço, tá? Vou clicar aqui, Vou fazer um triângulo com esse formato. Deixa eu passar para cá. Triângulo com esse formato.
tá? Eu vou criar vários triângulos com esse formato e, novamente, eu vou acelerar essa criação. E vou tentar fazer com que os triângulos se tornem curvos e façam curva até aqui, tá? Como se fossem escamas, tá? Vou começar a produzir isso de maneira acelerada, utilizando as mesmas técnicas de edição de nó e que vimos até agora nessa videoaula, tá? Vamos adiantar. Muito bem, eu já encaixei aqui o pelo do lobo no local adequado. Eu vou replicar esse pelo por várias vezes, tá? Vou replicar essa imagem por várias vezes para fazer esse efeito de contorno, tudo bem? Então, para isso, eu vou precisar copiar e colar. Eu vou usar o botão Ctrl C e Ctrl V. E ele vai, ó, criar outra imagem bem similar. Eu vou fazer também o seguinte, eu vou criar duas cores de imagens, tá? Duas cores de pelos. Por que isso? Porque se eu colocar vários pelos aqui dessa forma, vai parecer simplesmente que os pelos estão... vai parecer só um formato e uma imagem só, não vai dar para ver os pelos, tá? Então eu vou tentar fazer um degradê aqui para que esses pelos se tornem mais visíveis. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, eu vou apagar esse pelo por enquanto, vou fazer o degradê aqui, depois vou copiar e colar esse degradê. Como é que eu faço para o preenchimento se tornar um degradê? Eu vou aqui no preenchimento e vou escolher aqui, ó, a opção gradiente, tá? Ó, está aqui feito o gradiente para as duas cores. Tudo bem? Feito aqui, eu vou copiar e colar isso daqui várias vezes. Olha só, eu girei aqui o pescoço do lobo justamente para criar esse efeito, tá? Eu vou fazer mais uma camada, vou variar aqui o tamanho dos pelos para eles não ficarem uniformes demais, tá? E um pouquinho também a rotação desses pelos, para não ficar também tanto que uniforme. Pronto, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar todos esses itens e vou colar todos os itens fazendo camadas, tá? Vou selecionar aqui com Shift, eu seguro Shift e seleciono várias camadas, várias imagens, tá? Aperto Ctrl C e depois Ctrl V. Ctrl V para justamente dar aquele efeito de rotacionar, tá? Então, está bom o suficiente. Agora vamos começar a trabalhar na cabeça do lobo, a parte de degradê, tá? Vamos vir aqui, ó. Dar uma travada no pescoço. Tirar. Apagar esse plano de fundo 1, tá? Vou remover, tudo bem? Deixa só o pescoço aqui. E vou começar a ajustar a base do lobo. Vou fazer o mesmo efeito degradê na base do lobo, tá? Vou escolher aqui o contorno. Ah, mais uma coisa. Eu perceba que se eu mudar aqui a cor do preenchimento, por exemplo, para vermelho, eu só vou mudar o rosto, porque o rosto ele está desvinculado da orelha. Para isso, nós vamos fazer a união e a interseção dessas imagens, tá?
vamos trabalhar com a união dessas imagens, para entendermos o que é união e interseção. Mas nesse caso nós vamos trabalhar com a união. A união é quando eu junto duas imagens. A interseção é quando eu pego apenas a parte que é a diferença entre essas imagens. Tá? Por exemplo, se eu quisesse criar uma imagem que fosse esse rosto do lobo, menos essas partes aqui, eu selecionaria essas duas, todos esses elementos e criaria uma interseção entre eles. Eu iria ter a cabeça do lobo com essas partes vazadas, tá? Essas partes do olho, do nariz e da boca. Tudo bem? Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos unir esse rosto do lobo à orelha, tá? Então, para isso, vamos trabalhar com união. Vou desfazer aqui, vou selecionar a cabeça do lobo e a orelha do lobo. As duas estão selecionadas. Por que eu não vou selecionar essa outra orelha? Porque eu quero que essa outra orelha tenha outra cor, porque essa é a parte de trás da orelha, essa orelha de trás. Vamos primeiro selecionar essas duas e vamos deixar essas duas da mesma cor, tá? Para isso, nós vamos aqui em caminhos e união, tá? Agora, esses dois caminhos são um só. Olha só. Viu? Agora vamos trabalhar com o degradê. Vamos fazer um degradê aqui. Note que ela ainda está um pouco estranha. Vamos ajustar essa orelha, principalmente, para que ela não fique com transparência. O degradê está com transparência. Vamos ajustar esse degradê. Esse degradê aqui, vamos ajustá-lo. Tá? Esse degradê aqui a gente ajusta da seguinte maneira. Nós vamos vir aqui, ó. Degradê. Vamos escolher aqui a cor. Vamos editar preenchimento. Selecionamos a cor e clicamos aqui no botão de editar gradiente, tá? Muito bem. São duas cores, a cor de frente e a cor de fundo. A cor de fundo está transparente. Eu posso ajustar para qualquer cor. Eu vou deixar aqui uma cor um pouquinho mais escura na frente e um pouquinho mais clara na parte de trás. Muito bem, vou fazer o mesmo com as outras camadas, tá? Vamos fazer as orelhas, tá? E os detalhes aqui do lobo. Vamos usar a mesma técnica de degradê para poder deixar os detalhes bem parecidos. Aqui nós temos uma coisa interessante. Eu quero que o degradê parta aqui da orelha, então posso editar com esse aqui, essa linha, justamente a linha de edição do degradê, tá? Então vou colocar que o degradê parte aqui da orelha e vá se atenuando até o final. Bom. Toda a cabeça, com exceção do pescoço. Então eu vou travar o pescoço. Muito bem, agora que concluímos o nosso ícone, vamos ajustar justamente o tamanho da imagem para o tamanho da tela de pintura para o tamanho da imagem, para poder reduzir esse tamanho dessa tela e tirar esses espaços vazios, para que a imagem fique somente a parte do lobo que criamos. Para isso vamos em editar e dimensionar a página à seleção. Feito isso, ó,
a imagem reduziu unicamente o tamanho do lobo. Podemos salvar aí o ícone, o arquivo, certo? Da nossa logomarca. E vamos salvar como lobo.svg. E está feita a nossa logomarca com o Inkscape. Muito bem, este foi o ícone que nós criamos. O que é que você achou desse ícone que nós criamos? Ficou legal, não foi não? Então, vamos voltar aos estudos para poder compreendermos melhor como funciona o Inkscape e vamos executar a atividade que está em aberto, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Nos veremos na próxima. Até mais!